Agora eu vou falar sobre teoria da prova, prova documental e exibição de documentos ou de coisa, né? Teoria da prova em si é algo em que em que a gente busca comprovar ato que foi alegado. Como assim? Eu alego, eu falo determinada situação e eu busco comprovar, ratificar aquilo, né? Como eu posso tipo, colocar um exemplo? Eu chego lá na faculdade e falo, lá em casa tem uma garrafa de café azul. Tipo, foi uma palavra minha, eu posso estar mentindo ou não. Para isso ficar como verdade, né, no caso, para eu confirmar o que eu falei, eu pego e mostro, no caso, ó, a garrafa azul. No caso, eu produzi provas, né, como um vídeo que eu estou gravando aqui agora. Prova documental, no caso. O que seria uma prova documental? Documento, praticamente, hoje em dia a gente pensa em todo tipo de todos os aspectos, né? Antigamente, documento seria só um papel, né? Mais como um papel. Mas fotos também são documentos, áudios são documentos. Esse vídeo que eu estou gravando aqui é um documento. E prova documental, no caso, o documento que a gente posso falar assim, é algo que a gente tem posse daquilo, né? Não seria, no caso, uma prova testemunhal, que seria só fato oral, mas é algo que a gente tenha aquilo material, né? E é um tema bem interessante pelo fato de nos processos judiciais, né, assim como o professor citou hoje, eram aquelas pilhas de vários papéis, né? E hoje maioria são documentos, na verdade, quase todos os processos, eu creio que 90% dos processos são documentos eletrônicos, né? Como o PJE, para a gente cadastrar um processo, no caso, tem que ser digitalizado os documentos físicos, né? E a gente cria um documento eletrônico que acaba juntando nos autos esses documentos e tem os seus meios e também como explicado, né, no Lacasa, os profissionais eles têm os seus documentos, os seus certificados, no caso, né? O advogado tem aqui o token e os funcionários da justiça, o, e vários outros órgãos também, tanto iniciativa privada quanto pública, tem os seus certificados que funcionam como documento também. E é um tema bem interessante, né, esse tema, e eu só me esqueci o final, né, para me falar aqui. Exibição de documento ou de coisa. Então, é uma ação em que propõe a outra que a gente propõe dentro de uma ação, no caso, para outra parte exibir, mostrar, trazer aos autos algo que está na posse dela. Como, por exemplo, vamos colocar a ação de um inventário, no caso. No inventário, um dos irmãos pode pegar os documentos do sítio ou de determinado imóvel e ficar na posse dele, né? E pelo fato dos documentos estar na posse dele, não se pode ter discernimento ou algo do tamanho ou dimensão daquele imóvel. Dentro do processo pode pedir, né, tem um processo para pedir a exibição que ele traga nos autos o documento ou alguma coisa, né, relacionado ao processo, para a resolução da lide. Esse seria um exemplo. Eu não me recordo de outro exemplo agora, mas a prova documental é praticamente tudo no processo, porque o documento tem, porque no processo judicial tem documentos indispensáveis,
né? Se faltam esses documentos, pode dar um indeferimento da inicial, né? Como é estudado em processo. E é isso. Valeu, muito obrigado, professor.